O século XIX foi um dos séculos mais importantes da história dos Estados Unidos. É nesse contexto que ele vai ter a sua maior expansão territorial, assim como a sua maior guerra civil. No século XVIII, os Estados Unidos realizou a sua independência. As 13 colônias declararam-se independentes da Inglaterra e ali começam o seu processo de expansão, anexando territórios imediatamente ao lado, a oeste. Independência declarada, os Estados Unidos vão agora assumir como uma política expandir o seu território com o objetivo de chegar até o Oceano Pacífico. Tanto através da guerra quanto da compra, os Estados Unidos alcançarão esse objetivo. O Texas, por exemplo, foi fruto de guerra, a Louisiana de compra. Como consequência dessa expansão, a população estadunidense cresceu, assim como a sua diversidade. Quando olhávamos para os territórios ao norte, víamos um contexto econômico mais voltado à industrialização e uma população diversa. Havia trabalhadores livres, havia trabalhadores escravizados. Em comparação ao sul, nós tínhamos nesses territórios uma economia ainda voltada à agricultura, como no modelo colonial, e uma maioria da população escravizada. Diante dessas diferenças, os projetos políticos desses territórios eram também diversos, o que ocasionou a Guerra de Secessão. Esse conflito foi um conflito civil que teve origem quando os Estados do Sul decidiram tornar-se um país independente dos Estados Unidos. Formou-se aí os Estados Confederados, que tinham como uma de suas premissas a manutenção da escravidão. Já a União vinha cada vez abolindo em mais e mais estados a escravidão. Esse conflito durou 4 anos e foi muito sangrento. Como resultado, os estados do norte venceram, mas não foi uma vitória simples nem mesmo pacífica. Em 1865, a abolição foi feita em todo o território dos Estados Unidos, incluindo os Estados Confederados, que deixaram de existir e voltaram a ser parte dos Estados Unidos. No entanto, da década de 60 do século XIX à década de 60 do século XX, vimos uma série de leis segregacionistas serem implementadas nos territórios da União. Essas leis separavam pessoas brancas de pessoas negras. Portanto, a escravidão podia não mais existir, mas o racismo era declarado. Até os dias de hoje, temos aqueles que têm a bandeira da Confederação em suas casas e os carregam em movimentos públicos, como ocorreu em 6 de janeiro de 2021. Portanto, as sequelas da Guerra de Secessão estão presentes até o século XXI.